Ministro Paulo Teixeira, obrigado por atender ao convite que lhe foi formulado, estabelecendo a data e aqui comparecendo. Em franco contraste, é preciso dizer, com a atitude do seu colega Rui Costa, que adotou todos os expedientes possíveis para aqui não comparecer, obrigando a comissão a convocá-lo e, mesmo quando convocado, utilizou o peso do governo para revogar a sua convocação através de um requerimento apresentado pela bancada do PT e forçou os partidos que negociam para fazer parte do governo a retirar seus membros aqui da comissão e dar maioria ao governo. Eu não acredito que o governador Rui Costa, conhecendo ele como eu bem conheço, sabendo que ele é uma pessoa de bem, ele acobertaria qualquer crime. O senhor mesmo disse que a própria Polícia Federal, sob a direção do seu governo, entendeu que não era da sua competência e mandou para o governo do Estado e para a esfera estadual a sua apuração. O problema que eu quero dizer é o seguinte: nós vivemos um tema de guerra federativa. Desculpe, ministro, no governo. Mandou para o governo estadual, andou muito na federal, até que mandou. Mandou para o estadual e morreu a investigação. Mas posso falar uma coisa para o senhor? Não. Nós temos um Ministério Público, nós temos todas as instituições. Eu não acredito da possibilidade do ministro, hoje ministro, então governador Rui Costa, ter acobertado o crime, sendo um homem sério, zeloso pela lei e pela Constituição. Mas eu quero dizer uma coisa, deputado Ricardo Salles. O governo que o senhor participou estabeleceu um conflito federativo que nunca aconteceu na história do Brasil. Um conflito federativo e mandar uma força nacional sem a concordância do governador é de uma violência. Até porque, se tem algum governador que, porventura, não cumpra a lei, você tem mecanismos congressuais de poder resolver esse problema, de afastar o governador. Então, eu não acredito que o governador Rui Costa tenha se omitido nesse processo, tenha protegido qualquer tipo de ilegalidade, mas o que aconteceu naquele episódio da Bahia foi uma tentativa de interferência do governo federal no governo estadual para uma ação que poderia, num diálogo com o governo estadual, se conseguir. E, portanto, o governador Rui Costa, eu acho que ele foi um governador tão bem sucedido que eles já estão indo lá para o 17º ano de governo da Bahia, pelo nível de seriedade que o Jacques Wagner, o Rui Costa e agora o nosso governador Jerônimo tem, né? Ministro, Vossa Excelência me perdoe, mas entre acreditar na palavra de Vossa Excelência, que é um amigo do ministro Rui Costa, e acreditar na palavra das vítimas que trouxeram aqui os vídeos, o exame de corpo de delito e também o boletim de ocorrência e a representação ao Ministério Público da Bahia, que nada fez, nem a polícia, nem o Ministério Público, eu prefiro acreditar nas vítimas que trouxeram as provas das agressões e também todos os documentos, o boletim de ocorrência e a representação ao Ministério Público que fizeram. Eu prefiro, nesses episódios, o contraditório. Que fizeram. Se alguém acusa outrem, que outrem possa se defender em relação a esse alguém. Mas ele não quis vir na CPI, então não tem contraditório. Usou a máquina do governo para não vir para a CPI, não vai ter contraditório. Se ele tivesse confiança naquilo que ele acredita, o ministro Rui não tem poder aqui dentro diante de uma decisão interna corporis dessa casa. Decisão completamente desvinculada da maioria do governo. Usou a máquina estatal para demover os partidos a tirar os deputados contra o governo aqui dessa comissão, fez um requerimento através do Newton Tato. Só um minuto. Fez atender o pedido do Newton Tato para que ele anulasse a sua convocação, isso sem falar na infinidade, eu não vou dizer quem são, porque seria descortesia da minha parte, mas pessoas do governo e da base do governo na Câmara que pediram, pelo amor de Deus, para ele não vir aqui, a qualquer pretexto, retirar a convocação do Rui Costa. Então, desculpe, não é verdade. Se ele tivesse confiança nessas questões todas, ele adotaria a sua postura. Vir aqui, responder, se sujeitar às perguntas,
e, dentro da sua discricionariedade, da sua opinião, colocar os pontos. Ele fugiu do debate. Foi isso que ele fez. Olha, o ministro Rui Costa não se negaria a vir aqui. Então, foi um tema interna corporis, uma decisão interna corporis dos partidos e que não compete a nós opinar. Peço que o senhor não se exponha dizendo isso, porque isso é absolutamente inverídico. Inverídico. É totalmente desconectado da realidade. Movimentou o governo inteiro, no primeiro semestre, e na semana passada e nessa, para não vir. Ele fez tudo o que ele pôde para não vir. Inclusive, forçou os líderes dos partidos que querem virar governo, querem receber ministério no governo Lula, fez esses partidos tirarem os deputados que eram contra o governo aqui dentro da CPI. Isso foi só para fechar, só para finalizar essa questão, senhor ministro. Foi mal redigido o requerimento. Só para finalizar essa questão, senhor ministro, só para finalizar mesmo. Se de fato o ministro Rui Costa tivesse a boa vontade de vir a esta CPI, no semestre passado, quando nós apresentamos requerimentos de convite de convocação, os representantes do governo não teriam por 2 meses dito e nos pedido para retirar o convite e a convocação da pauta em troca de negociar o kit de obstrução para aprovação de requerimentos. Então, os próprios representantes do governo diziam, nós não queremos que o ministro Rui Costa venha, e ao ministro da Casa Civil, evidentemente, os deputados da base estavam representando os interesses do